Vamos à nossa última leitura de hoje. Vamos ler apenas um capítulo nessa leitura, como eu disse. Tem 73 versículos, por isso nós vamos ler apenas o capítulo 7 de Neemias. Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e, enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as. E ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela. E ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Olha o capricho desse povo. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele. Estes são, vou puxar aqui que o papel está me atrapalhando. Estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro, os transportados, que transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Deixa eu dar uma pausa aqui por causa do carro novamente. Continuando a nossa leitura, versículo 9. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Benuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Assum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat-Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Rabá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens doutra Nebo, 52. Os filhos do outro Elão,
1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas. Os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Rodeva, 74. Os cantores. Os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda e os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Beunim, os filhos de Nefuzesim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nessia, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Sorefete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel. Tem um carro aí, mas está meio longe, a gente vai lendo. Na hora que chegar perto, a gente dá uma pausada. Os filhos de Cefatia, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, e eram de Israel. Se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Ebaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomara uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e se chamou do nome delas. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração. Porém, não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. Eotirsata lhe disse que não comessem das coisas sagradas, até que se aprestasse, é isso mesmo, até que se aprestasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. E tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. E uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. Otirsata deu para o tesouro, em ouro, 1.000 daríacos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 daríacos, e em prata, 2.200 arratéis. E o que deu o resto do povo foi, em ouro, 20.000 daríacos, e em prata 2.000 arratéis, e 67 vestes sacerdotais. A gente lê com a mente, mas tem hora que a boca, não, os lábios não quer obedecer. Então, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes
e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns do povo, e os netineus, e todo Israel nas suas cidades. Achei que o capítulo 7 ia demorar mais o nosso vídeo. Porém, nós já completamos, quer ver? 2 com mais 3, 5, 6, 7 capítulos. Então, a gente já adiantou a leitura de ontem. Desde quinta-feira a gente vem adiantando. Então, amanhã a gente não vai estar lendo, mas segunda-feira estamos aqui novamente, indo para a reta final nessa leitura gloriosa da Palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Até lá.